Amados de Deus e queridos irmãos, estamos aqui com o Alexandre Lisboa, que foi pastor da Igreja Universal do Reino de Deus por mais de 12 anos, né, Alexandre? 12 anos. 12 anos. E para você que não me conhece, eu sou o Bispo Alfredo Paulo, estive na instituição por mais de 30 anos. E nessa série de vídeos, gravando aqui com o Alexandre, ele fala da estada dele lá na África do Sul, quando ele vai para uma igreja pequena e lá, por não desenvolver a oferta não crescer, ele começa a ser cobrado e até ameaçado de voltar para o Brasil, ser obreiro aqui no Brasil, ou seja, rebaixado, né, de pastor para obreiro. E nós falamos no vídeo anterior também do caso de um pastor que faleceu lá, junto com a esposa, na África do Sul, e os pastores tiveram que assinar um termo de que se morressem lá, seriam enterrados lá, porque a igreja não iria fazer o translado dos corpos por achar que era um desperdício econômico, financeiro, ia gastar dinheiro à toa. Bom, aí, Alexandre, você continua lá na África do Sul, mesmo com essa dificuldade. Aí essa igreja que eu estava, em Ixauí, ela virou uma célula, um núcleo. Uhum. E eu fui mandado para a sede regional, que era em Panguene, e eu fiquei um tempo ali naquela sede regional, mas como também essa sede regional não era também, tinha muitas condições financeiras, eu voltei para Durban, para a sede estadual, porque lá a sede de Durban era considerada uma sede de estado. Então eu voltei para a sede estadual na Smith Street, que era na Smith Street, para trabalhar com o bispo responsável de lá. E ali, foi ali que realmente eu comecei a ganhar confiança da igreja, da cúpula ali da África do Sul. Isso depois de quantos anos já de obra? Nós já estamos em 97 já, 1997, já eram 7 anos. Então depois de 7 anos, 7 anos que eu comecei, mesmo, né, eu ter perdido a igreja, ter ido para a sede estadual, ali eu comecei a trabalhar, fazer reuniões, e as reuniões começaram a crescer também de povo, e voltando a falar, crescia financeiramente, e eu comecei a ganhar confiança da parte da cúpula ali, no caso, ali era a sede estadual. E comecei a trabalhar ali em Durban. De Durban, eu voltei para Joanesburgo, porque o bispo que estava em Durban foi transferido para Joanesburgo. Como eu trabalhava com ele, ele me trouxe para Joanesburgo. Lá em Joanesburgo, eu fui trabalhar no Soweto, que hoje é uma catedral lá na África do Sul para 15 mil pessoas. Eu fui trabalhar no Soweto com esse bispo. E lá no Soweto eu comecei a ver coisas. Foi ali que eu comecei a ver pastores, colega meu, indo em Moçambique. Aí que eu comecei a ver. Quando eu voltei para Joanesburgo, como você falou, eu ganhei mais confiança, que eu comecei a ter contato mais. Porque o que acontece? Como é que funciona, né, a estrutura dessa instituição Igreja Universal do Reino de Deus? Por exemplo, na minha época, nós tínhamos os pastores, até quando eu saí, né? Você tinha os pastores que tomavam conta de igrejas, você tinha regionais que tomavam conta de 5, 6 igrejas, e você tinha os estaduais, que tomavam conta dos estados. Hoje eles estão dividindo em blocos, é um pouco diferente. Mas é a mesma coisa, Então o que acontece? Os pastores das igrejas, eles arrecadam dinheiro, eles são arrecadadores de dinheiro, né? Aí eles levam esse dinheiro para a região, não é isso? Exatamente. Os regionais. Exatamente. Os regionais, por sua vez, levam para
o estadual, do estado, por exemplo, do estado aqui, vamos supor, no Rio de Janeiro, levam para Del Castillo, né? Para estadual. E da estadual, leva para a sede do país, que hoje seria o Templo de Salomão. Lá funcionava nesse mesmo esquema. Eu estava no Soweto, que era considerado uma sede regional, junto com esse bispo que me trouxe de Dublin para lá. E nesse Soweto, ele era regional, ele tomava conta das igrejas lá do Soweto, daquela região, e os pastores levavam as ofertas lá para Soweto, e do Soweto, eu, juntamente com o outro pastor, levava as ofertas para a sede estadual, que era em Joanesburgo, na Smith Street. Então funciona assim. Por isso que o pastor que está lá, quando o pastor, por exemplo, apareceram aí vários pastores, porque quando começaram a surgir os vídeos e a cúpula da Igreja Universal do Reino de Deus, ela percebeu que os vídeos estavam tirando pessoas da instituição, eles começaram a chamar ex-pastores para dar testemunhos, né? E esses pastores diziam assim, nós conhecemos os bastidores da Igreja Universal do Reino de Deus. Eu pergunto para você, ô Alexandre, um pastor de uma igreja, ou até mesmo regional, ele realmente conhece os bastidores da igreja? Não conhece. Não conhece porque é o que você falou. Tem coisas que eu não tive nunca acesso. Tive informações, inclusive houve um caso que eu gostaria de citar aqui, em Durban, antes de eu voltar para Joanesburgo, que eu era o pastor responsável da sede, né? Tem aquele pastor que é responsável da sede, né? Então, o Crivella foi em Durban. O Crivella, ele ia no país, né? Viajava o país. Ele era o responsável líder do país. E da África toda, na época que falava inglês. Todas as igrejas falavam inglês, ele era o responsável. Então, tinha um avião da igreja. Eu não sabia disso. E a ordem era que ninguém podia saber que a igreja tinha um avião na África do Sul. Era proibido, certo? A maioria, só poucos pastores sabiam disso. E eu, na época, não sabia disso. A esposa do David, o bispo David, chegou para mim e falou, Alexandre, eu preciso de tanto, na época ela era 3.000 rands, eu preciso de 3.000 rands para gasolina do avião do bispo Marcelo Crivella. Eu peguei, fui lá, que é errado, você não pode, isso aí é errado, você tirar da sacola e o dinheiro primeiro teria que ir para o banco, ser contabilizado no banco, para depois entrar. Não, fui lá na sacola, tirei o dinheiro e dei para ela, que era o dinheiro da gasolina do avião. Do combustível, né? Do combustível. E o David depois veio me perguntar sobre isso. Aí eu falei, não, a sua esposa me falou o dinheiro. Ele falou, mas que dinheiro é esse que você tirou aqui? Eu falei, não, esse dinheiro que eu tirei foi a sua esposa que veio até mim e falou que era o dinheiro da gasolina do avião. Para quê? Foi um problema sério. Porque eu não podia ter acesso àquela informação do avião. Então ele falou, você está mentindo. A minha esposa nunca falou para você que o dinheiro é da gasolina do avião, porque eu não poderia ter acesso àquela informação. Eu não tinha aquela confiança da cúpula de ter aquela informação. Quer dizer, e se você saísse dali falando naquela altura que a igreja ali tinha um avião, você ia se passar como um mentiroso. E não, eu me passei. Ele falou que foi mentira minha, que eu estava espalhando que o dinheiro era da gasolina e que aquele dinheiro não era da gasolina. Eu fiquei quieto. Na época, como eu falava, se você está sendo injustiçado, então eu fiquei quieto, fiquei como mentiroso. Mas, como tu falou, existem certas coisas que eu não tinha acesso. Eu fui ter acesso depois, nem tudo. Eu falo que, embora eu tenha ficado 30 anos na instituição, olha, ainda tinha informações que eu não tinha acesso.
de informações que só o Gonçalves sabe, só o Marcos Pereira agora na política que sabe, na política, o Romualdo, Bispo Paulo, Bispo Clodomir, Bispo Rodrigues, que ainda tem muitas informações, porque não pense você que para ter acesso a essas informações é de uma hora para outra. Você veja, no caso do Alexandre, quer dizer, depois que ele vai tendo acesso a determinadas informações, mas que na realidade nem era para ele ter acesso, ele vai descobrindo, porque aí as coisas vão... como você está ali, você vai ouvindo conversas, você vai vendo... E tem uma filosofia deles, que eles falam que você não pode ter acesso a certas informações, porque você pode escandalizar a igreja. Porque é algo para proteger a igreja. Quer dizer, se você ter acesso, você não tem estrutura espiritual. É isso que eles dizem. Uhum. Você não tem estrutura espiritual para saber disso. Porque se você saber, você pode vir escandalizar a igreja. Que na verdade são crimes, são coisas erradas. Uhum. Então, eles não querem que muitos tenham acesso a essas informações. Eu lembro que muitas vezes o Bispo Macedo, quando fazia reunião conosco, aí falava da parte espiritual. Quando era para entrar em determinados assuntos, ele falava assim: agora as mulheres podem sair, fiquem só os homens, ou vão embora os regionais, fiquem aqui só alguns. Para quê? Para que algumas pessoas tivessem... E era falado, ó, vocês não podem passar isso para ninguém, nem para sua esposa. Nem para sua esposa. Falava, tinha coisas, isso aconteceu, ó, mandava as esposas saírem, ó, você não vai falar isso nem com a sua esposa, e é verdade. Uhum. Determinados assuntos. Então, para que as informações fiquem com poucas pessoas. Porque são informações, por que isso? Porque são crimes. Porque são coisas que ferem a legislação do país. Exatamente. Que ferem os direitos das pessoas, os direitos trabalhistas, direitos, enfim, uma série de crimes que são cometidos. Então, Alexandre, você então fica ali como mentiroso, mas você já tem uma informação de que a igreja tinha um avião. Tinha um avião, já tinha essa informação. Fui para o Soweto, e lá do Soweto eu fui para uma igreja em Pretória, que era a capital do país. E ali, Alfredo, desculpa falar Alfredo. Fala Alfredo. Ali em Pretória foi que eu comecei... Pretória. Em Pretória, lá na África do Sul, que eu comecei realmente a questionar. Aí, aquele Alexandre que só falava assim, Senhor, que não questionava, até no coração não questionava, ali eu comecei a questionar, porque eu me deparei com uma situação ali que, quando eu me lembro, é lamentável. Triste. Porque eu fui pegar uma igreja em Pretória que tinha acabado de ter uma campanha de Israel, que é a galinha dos ovos de ouro da Igreja Universal, como você tem dito aqui. E eu cheguei ali numa situação dos obreiros tão deplorável que eu fui na casa de uma obreira e cheguei lá, não tinha nada, nem luz. Eu fui visitar uma obreira, não tinha luz, porque ela pegou tudo e deu na campanha de Israel. Ela não tinha sofá, ela não tinha luz, o apartamento estava sem energia elétrica, porque ela pegou tudo e deu. Quer dizer, e esse pastor eu fui para o lugar dele, ele pegou uma responsabilidade maior, porque ele arrebentou aquele mês, a campanha dele explodiu, como diz, né? O linguajar, ele arrebentou. Como ele arrebentou, ele foi pegar uma igreja maior e eu fui para lá. Quer dizer, arrebentou, explodiu, é o quê? O sujeito, né, o pastor que estava ali naquela igreja, se a igreja dele tinha dado 100 mil reais, no caso do Brasil, na campanha anterior,
Nessa agora deu 200. Então ele dobrou, ele arrebentou, ele explodiu, ele cresceu, né? Aí eu fui lá e fui com aquele aviso, ó, tá vendo? O fulano arrebentou. Você vai ter que arrebentar mais do que ele. Você estava no Soweto e lá você foi bem lá como auxiliar do bispo do Soweto regional. Agora você vai lá para Pretória, você vai ter que arrebentar. Porque quem estava antes de você arrebentou. Agora você vai ter que arrebentar. Mas quando eu cheguei e vi a situação dos obreiros, e como você tem falado nos vídeos aí, que o problema não é o nosso problema aqui não é com os obreiros. Pelo contrário, eles são vítimas desse sistema. E quando eu cheguei lá e vi a situação dos obreiros, foi ali que eu comecei a entrar assim, meio em parafuso. Falei, aí você já tem uma informação. Porque o que acontece? Aí você já tem uma informação de que a igreja tem um avião. Aí você olha para os obreiros, uma pessoa em casa não tem nem luz. Peraí, há um contraste aí muito grande. Alguém vai dizer assim, não, mas o avião seria para viagens missionárias, para o bispo se locomover. Ora, isso quando é possível. Mas se os membros, os obreiros, estão na situação que estão, já seria muito bom o bispo viajar de avião. Na classe doméstica, na classe econômica. Já seria muito. Mas não. Para se obter o luxo, né, da cúpula, se escraviza quem está embaixo da pirâmide. Quem está lá embaixo. Que vendem carros, que vendem móveis dentro de casa, que vendem... Ela não tinha nada, ela só tinha uma cadeira, não tinha luz no apartamento dela. Ela não tinha nada. Vendeu tudo. Vendeu tudo para dar na campanha de Israel. Que foi o mês que esse pastor lá... E você chega lá e ainda tem que arrebentar. Falou que eu tinha que arrebentar de qualquer jeito. Aí foi quando, no linguajar popular, eu comecei a bater de frente, porque eu falei, não é possível. Tem alguma coisa errada aí. E eu falei, então, vamos dar um tempo. Agora vamos ver se a igreja vai dar um tempo, pelo menos para esses obreiros recuperar. E o que ele... Não, mas não. Chegou no mês seguinte, eu tinha que arrebentar. Ele falou, você não tem... Aí eu cheguei até a comentar, tem um obreiro lá que deu tudo. Eu não posso agora chegar lá e ficar pedindo tudo de novo. Mesmo que eu trazer pessoas novas, eles não querem saber, eles querem resultado. Eles querem ver o resultado. E foi aí que eu comecei a bater de frente. Aí eu tive problemas com o David lá, por causa desse negócio do crescimento. Eu era chamado a atenção. Fui chamado várias vezes a atenção na reunião, porque a igreja não crescia. Mas, pela misericórdia de Deus, eu não sei, eu fui colocado eu fui colocado numa igreja grande, uma igreja melhor. Não sei o que aconteceu, eles me botaram numa igreja melhor. Quando eu fui para essa igreja melhor, que foi o caso que eu te falei, que teve essa igreja lotava, ela dava gente do lado de fora. Aí teve uma campanha de Israel lá que eu fiquei entre as 10 melhores igrejas em oferta, que eles não queriam saber quantas pessoas davam na igreja, queriam saber a tua oferta. A minha igreja ficou entre as 10 e tinha um negócio do prêmio. Você já citou aqui que a gente fomos para o Sun City, ficamos uma semana lá, foram os 10 melhores. Sun City, para você que não sabe, eu tenho fotos lá do Sun City, porque teve uma viagem que nós fomos, né, em Sun City. É um hotel lá na África do Sul, né? Parece até que é uma cidade separada. Separada, parece uma cidade, bem afastado de Joanesburgo. Bom, procura aí na internet Sun City. É um hotel 7 estrelas. Não é 5 estrelas, não. E nem 6. É um hotel 7 estrelas. Não é isso? Muito luxuoso. E foi o prêmio que nós, que fomos as 10 melhores igrejas, ganhamos por ter arrebentado, como é o linguajar dele. Quer dizer, o povo sacrifica, o povo fica sem luz, o povo fica sem carro, e os pastores vão para hotéis de luxo. Aí você vai dizer assim, mas vocês desfrutavam disso.
Vocês desfrutavam disso. É verdade, nós desfrutávamos disso. Mas, no fundo, havia um questionamento. Eu lembro que depois da fogueira santa de Israel, e minha esposa confirma isso, embora esposa, para mim era uma aflição muito grande ter que viajar. Porque depois da fogueira santa, o bispo, ou a secretária, o Romualdo, olha, vai ter viagem assim. E eu falava assim, meu Deus, eu não estava querendo ir. Mas eu pergunto para você na Igreja Universal do Reino de Deus, você pode dizer que você não vai fazer aquilo que foi determinado fazer? Não, você não pode, a não ser que você faça sem eles virem. Porque se você falar para eles não, lá tem que ser sim. Se você falar não, tá fora. E já vi casos de coisas pequenas, do pastor falar que não ia fazer e coisa boba, de dar um envelope. Já vi casos de pastor, eu não vou ficar dando envelope, de ser tirado da obra, tira ele. Bom, nós vamos fazer mais uma pausa e enquanto é isso você pode procurar aí no site, aí na internet, esse hotel Sunseat, que fica na África do Sul. Aí você vai ver e inclusive você vai ter todas as informações, porque com certeza é um hotel muito conhecido mesmo. Nós já voltamos com todos vocês.